Oiê, ciências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Gi Responde. Olha, eu de volta aqui, demorei, né? Peço desculpas, mas a semana passada eu não tinha condições de gravar nenhum vídeo porque eu comecei a tomar um remédio para tratar a alergia, mesmo sabendo, descobrindo que ela é de fundo emocional, porque eu estava resistindo às mudanças. Sim, gente, eu estava resistindo às mudanças. Eu comecei a tomar um remédio para tratar a alergia e acabou que ajudou, mas não curou tudo. Então agora eu já procurei os especialistas, já está tudo certinho e a gente vai tratar. Então desculpa pela demora das perguntas que foram feitas para que eu pudesse responder aqui no Gi Responde, gente. Tem resposta sim. Vai ter vídeo do Gi Responde hoje e durante a semana de perguntas que foram feitas por ligações que eu recebi. Mas a pergunta de hoje é da nossa querida Essência Abençoada. Gratidão, viu, Cícera, por esperar, por confiar no meu trabalho e ser tão assim abençoada, porque eu amei essa pergunta. Várias pessoas me perguntam como que eu fiz o Ho'oponopono para as pessoas que me feriram tão gravemente, né? Que foi com abuso sexual infantil. E vamos à pergunta dessa abençoada? Vamos à pergunta da abençoada Cícera. E a pergunta dela é a seguinte. Primeiro ela começa sempre elogiando. Gratidão pelo carinho, viu, minha querida? Sua história de vida é fantástica e inspiradora. É, né? A história de todos nós é fantástica e inspiradora. A cada dia aprendo mais e mais com você nessa escola chamada vida. Gratidão, eu que agradeço, viu? De coração pelo carinho. Gi, você poderia me explicar como fez o Ho'oponopono para perdoar as pessoas que te feriram? Tem uma parte do vídeo que você fala que fez o Ho'oponopono se perdoando e perdoando as pessoas. Gostaria de saber como você fez o Ho'oponopono na intenção de perdoar o outro. Gratidão. Olha que pergunta fantástica. Essa pergunta foi feita pela nossa essência, nossa querida Cícera, no vídeo que eu tenho aqui no YouTube, que é Quem Sou Eu, né? Eu contei um pouquinho da minha história e ali ela já captou a pergunta que ela queria que fosse esclarecida para ela. Então vamos lá. Em 2021 eu fui apreciada, né, agraciada, abençoada com um presente de uma essência, de uma deusinha abençoada que me deu o curso da Beth Russo, Seja o Imã do Dinheiro. Nesse curso tem um módulo que se chama Perdão e, além do perdão, ela ensina a gente a respeitar e a honrar a nossa ancestralidade. Dentro desse perdão todo que eu estava fazendo de me conectar com a essência do meu pai, que na época eu não conhecia ele, eu fui conhecer ele bem depois, de me conectar com a essência da minha mãe, porque nós tínhamos muitas desavenças, muitos problemas, enfim, eu comecei a entender que para que a minha vida fluísse, eu precisava sim perdoar as pessoas que tinham feito comigo o abuso sexual infantil, perdoar a minha mãe pelas coisas que a gente já tinha de desentendimento, perdoar o meu pai porque mesmo ele não ficando com a minha mãe, ele poderia ter escolhido conviver, crescer, acompanhar o crescimento meu e do meu irmão, perdoar todas as pessoas que estavam ali próximas. Mas o mais grave, dentro de tudo que eu estava estudando, dentro de tudo que eu estava experienciando, era o perdão relativo ao abuso sexual infantil. E eu já tinha feito o Ho'oponopono no nome, como a Beth Russo ensina, você pode fazer o Ho'oponopono mágico no nome da pessoa que te feriu, no nome da pessoa que você quer abençoar, no nome do objetivo que você quer alcançar. E aí um belo dia eu estava inspirada, já tinha feito o curso do perdão, né, o módulo do perdão, e aí eu senti a necessidade de fazer o Ho'oponopono no nome dos agressores. Vamos colocar assim, porque a gente não vai dar nome a ninguém, porque, como eu falo, o meu canal, a minha história é sobre mim, não é sobre os outros, é como eu me superei, como eu me curei, como eu me limpei. Então eu já tinha feito Ho'oponopono para minha mãe, já tinha feito Ho'oponopono sem conhecer meu pai, fiz Ho'oponopono no nome dele, já tinha feito Ho'oponopono no nome de algumas pessoas que já tinham me ferido, e aí me deu um estalo de fazer o Ho'oponopono no nome dos agressores, né? Porque não foi só uma pessoa, e infelizmente foram mais. E hoje eu entendo que eu sou responsável por essa situação. Gi, você é responsável pelo abuso sexual infantil que você experienciou? Sim, porque eu escolhi isso lá no espiritual. Eu escolhi viver isso. Eu escolhi vir com essas pessoas para que elas evoluíssem e eu também. Eu sei que eu estou evoluindo. Eles, cada um com os seus problemas, não é verdade? Eu faço a limpeza. Se vai limpar neles, se vai transmutar neles, aí eu já não posso dizer. Eu estou falando sobre mim. Só que para mim fazer o Ho'oponopono no nome dessas pessoas, eu ia precisar de ajuda. Por quê?
Porque causa dor, né, gente? Lembrar de um assunto tão dolorido, de um assunto tão machucado, de um assunto que fere qualquer pessoa que escuta abuso sexual infantil a partir dos 5 anos, pronto, já dá aquela vontade de saber quem é a pessoa que a gente vai destruir, a pessoa que a gente vai... E não é bem assim que funciona. Hoje eu consigo entender isso. Eu vivi no ódio, vibrando na raiva, vibrando no ódio até os meus 23 anos. Depois eu agradeço por todas as intercessões lá do divino, do meu filho, sabe? De tudo que aconteceu para que a minha vida fosse transmutando. Ok, vamos voltar pro assunto. Aí eu tava nesse processo de perdão, de me perdoar, porque aí eu comecei a entender que eu era responsável por tudo que tinha acontecido na minha vida, de negativo ou de positivo, pelos desafios que eu tinha com a minha mãe, por eu não ter convivido com meu pai, por tudo, por todas as pessoas difíceis que elas estavam me magoando, me ferindo. Por mais que eu ainda não tivesse tão a fundo nesse lance de assumir a responsabilidade, eu sabia, alguma coisa eu estava avisando, você precisa se perdoar e você precisa perdoar essas feridas também, porque muito antes de eu conhecer o Ho'oponopono, muito antes do meu despertar, eu estava conversando com um querido sobre espiritualidade, sobre a gente assumir a responsabilidade. Ele já tinha me cantado a bola, porque eu digo que o universo traz as pessoas certas, né? Ele já tinha me cantado a bola que se eu passei pelo que eu passei, a responsabilidade era minha. Na época eu falei, você é louco? Quem vai escolher passar por uma situação tão ruim, tão negativa, tão dolorosa como essa? Gi, você ainda vai entender que você escolheu. Realmente, hoje eu entendo que eu escolhi vir com as pessoas que eu vim para passar por tudo que eu passei. Então, voltando, um belo dia eu acordei, o Paulo estava trabalhando, fiz o Ho'oponopono, cuidei da casa, cuidei do meu filho, fiz minhas coisas normais, e aí era um final de semana, ele chegou na sexta-feira e eu falei para ele, então, eu quero fazer Ho'oponopono no nome das pessoas que me feriram. Aí ele abriu os olhos assim, porque ele sabe quem são as pessoas, né? Ele abriu assim, você tem certeza? Você tá bem? Eu falei, tenho certeza, eu tô bem. O que você quer que eu faça? Eu falei, realmente, eu vou precisar de você. Ele, tá bom, como que eu posso te ajudar? Eu falei, você não vai fazer nada, você só vai ficar sentado do meu lado, eu quero sentir que você tá ali perto de mim. Então ele sentou do meu lado no sofá, eu encostei a minha perna nele, eu dobrei o joelho, na época eu conseguia dobrar um pouco mais o joelho, dobrei os meus joelhos, encostei a minha perna ali nele, peguei a minha japamala, não era essa na época, mas eu peguei a minha japamala, respirei fundo e falei, divindade, limpe em mim todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa, todo o ressentimento. Que eu possa transmutar esses sentimentos em mim e me perdoar pelo que eu experienciei e automaticamente perdoar as pessoas que fizeram o que fizeram comigo. Foi assim. Aí eu fechei os meus olhos e aí eu comecei a falar no nome das pessoas. Eu não vou falar, tá bom? Mas aí eu comecei a falar no nome. Fulano de tal, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Fulano de tal, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Fulano de tal, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Nesse processo de fazer isso, gente, me subiu um calor, mas era um negócio, assim, um choro que eu chorava, e eu sentia que o Paulo estava ali perto de mim, então eu sabia que eu não estava sozinha, e ele calado do meu lado tava, né, porque o Paulo não faz o Ho'oponopono, mas só de eu sentir que ele estava ali, eu sabia que eu estava segura. Então começou a vir várias memórias, várias dores, várias coisas assim, e aquele choro, mas sabe aquele choro? Lavou a blusa que eu tava, sabe aquele choro de te lavar, assim, de você, sabe? Foi esse choro. O meu Ho'oponopono, Gisele, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, que eu faço de manhã é 10 minutos no máximo, gente, no máximo. Esse Ho'oponopono, para essas pessoas que eu fiz, levou meia hora. E cada vez que eu falava fulano de tal, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Mas eu não falava nessa velocidade. Eu falava, sabe quando você sente que você tá tirando um peso das suas costas? Sabe quando você sente que você tá respirando? Então ela não era sofrido. Eu digo que os primeiros, vou jogar os primeiros 20. As primeiras 20 repetições que eu fiz, elas foram bem sofridas, assim, sabe? Porque era muita mágoa, muita raiva, muito ódio que eu tinha guardado dentro de mim. E automaticamente eu tava emanando isso pra vida deles também. E principalmente na minha, porque eu sou responsável sobre tudo que acontece na minha vida. Então, cada vez que eu fazia, era um peso que eu tava tirando de mim. Então, tinha a hora da voz embargar, sabe? Que você
gagueja, assim, que quase não sai, mas eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou fazer as 108 repetições no nome dessas pessoas que fizeram o que fizeram comigo. Depois de um tempo, o choro já era mais leve, não era mais aquele choro pesado, não era mais aquele choro sofrido por todas as vezes que eu senti dor, por todas as vezes que eu apanhei, por todas as vezes que eu fui humilhada, por todas as vezes que me ameaçaram de morte, por tudo que fizeram com o meu corpo, eu já não sentia mais. Pra você ver, eu já falo hoje sem peso, sem dor, porque eu perdoei, eu limpei. Então, eu digo assim, se tem algo que você esteja experienciando na sua vida, aqui dentro você vai saber a hora de fazer. Eu nunca imaginei na minha vida perdoar as pessoas que fizeram o que fizeram comigo, que foi tão grave, né? Abuso sexual infantil é muito grave. Eu nunca imaginei perdoar essas pessoas e hoje eu posso te dizer que eu perdoei, mas o meu processo que eu fiz foi dessa forma, sabe? Isso, todos os Ho'oponoponos, no nome de pessoas que me feriram, que hoje eu sei que a responsabilidade é minha, eu sempre fiz sozinha. Tava no meu quarto, na hora da minha meditação, de manhã ou de noite, eu sentia necessidade, pegava já pra mala e eu fazia o Ho'oponopono no nome das pessoas que me agrediram, que me feriram, que me magoaram, que me decepcionaram. Eu fazia. Eu nunca precisei de ninguém. Só nesse que eu confesso que eu precisei da ajuda do Paulo, porque eu não sabia o que eu ia sentir. Porque eu ia estar mexendo numa ferida muito intensa, numa ferida muito profunda, numa ferida muito dolorosa. Então eu só precisei da ajuda do Paulo nesse quesito. Ele sentou do meu lado, eu encostei minha perna, né, meu joelho na perna dele, e aí eu fui fazendo a repetição no nome das pessoas que tinham feito tudo. Foi vindo aquele choro de sofrimento, de dor, de angústia, de desespero, de eu vou parar, não vou fazer mais. Mas eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou vencer, porque eu sou responsável sobre tudo que acontece na minha vida, eu não vou deixar isso acabar com a minha vida, e aí eu continuei. E aí eu fui fazendo as 108 repetições. Quando acabou, eu já tava mais leve, eu já tava mais tranquila, eu já tava mais de boa. Aí o Paulo, acabei, respirei aquele... Sabe quando você dá aquele respiro assim de, meu, consegui, caraca, tô livre, tô liberta, foi bem assim. E aí o Paulo olhou assim pra mim, eu abri os olhos, eu olhei pra ele e eu, tá tudo bem? Ele, você tá bem? Eu falei, eu tô. Ele, meu, é horrível te ver sofrendo. Eu falei, eu te agradeço por participar disso comigo e por me ajudar, porque eu sei que isso me aliviou. Aí eu fui, levantei, tomei um outro banho, que já era na hora de dormir, tomei outro banho e deitei. Menina, vou te contar um segredo pra todo mundo que tá vendo esse vídeo agora. Eu dormi sem pesadelos. Eu dormi sem aquela sensação de estarem com a mão no meu pescoço me enforcando. Eu dormi com paz, eu dormi com alívio. Desse dia em diante, eu nunca mais tive pesadelo com essas pessoas. Já cheguei a sonhar sim com alguma dessas pessoas, mas em outras situações, não conversando, mas outras situações. Mas nunca mais com esse medo de eu andar na rua, de eu não ter mais problemas, de eu andar de Uber e não ter mais problemas, de eu conversar com homens e não ter mais problemas, de eu olhar até para um dos agressores que passou por mim na rua, que eu já falei em outro vídeo aqui, que eu passei um belo dia. Eu falo que é bom você testar o Ho'oponopono. Eu testo, tá? Porque eu sou dessas. Um belo dia eu já tinha feito, já tinha passado uns dias, aí eu passei por ele na rua. Antigamente, quando eu passava por um dos agressores na rua, eu tinha medo, eu travava, sabe? Assim, eu não respirava, né? Se eu não tivesse sozinha, se a pessoa não se afastasse de mim, se eu tivesse com alguém eu conseguia andar, mas se eu tivesse sozinha, aonde eu tivesse eu parava porque eu congelava de medo, mesmo depois de adulta, eu congelava de medo. E aí, esse dia eu tava indo levar meu filho, acho que na capoeira, na escola, eu tava indo levar meu filho na escola, e aí esse abençoado passou por mim e fez, boa tarde. Eu não respondi porque eu não sou obrigada, eu perdoei, mas eu não sou obrigada a falar. Pode ser que amanhã eu até queira falar, mas hoje eu ainda digo pra você que eu não quero falar. Só que ele passou por mim, falou boa tarde, eu fiz que não vi, continuei conversando com meu filho naturalmente, como se nada tivesse acontecido, e aí eu vi que a limpeza realmente aconteceu, porque ele passou do meu lado. Antigamente, se ele gritasse lá fora, eu já... Meu, ele passou do meu lado, vida que segue. Outro dia, ainda falei num dos vídeos, passei por ele de moto também, não senti vontade de jogar moto em cima dele, passei de carro, não senti vontade de atropelar. Sabe quando você olha pra pessoa e você não deseja mais o ódio, a morte, o sofrimento, a raiva? Não desejo mais. Então aí eu vi. Por isso que eu falo para todas as pessoas, gente, o Ho'oponopono, ele funciona sim, porque eu sou prova viva disso, né? É o que eu falo. Eu perdoei as pessoas que fizeram o que fizeram comigo, mas isso não significa que eu tenho que colocar os bonitinhos sentados na minha mesa para dar um cafezinho para eles. Não. Perdoo, desejo amor, desejo paz, desejo luz, desejo uma vida iluminada, porque eu não tenho que ser justiceira da vida de ninguém. Se vai ser cobrado, quando vai ser cobrado, como vai ser cobrado, não cabe a mim
decidir isso. Tem Deus para resolver, o universo, o todo, o orixá, você dá o nome que você quiser. Mas para mim funcionou dessa forma. Eu senti no meu coração que eu precisava fazer o Ho'oponopono nessa intenção, no nome das pessoas que tinham feito, que fizeram comigo, para que eu limpasse elas e limpasse em mim. Ponto. Foi assim que funcionou. E aí eu fiz e a transformação aconteceu, a limpeza aconteceu e hoje eu estou vivendo a minha vida muito bem. Uma dessas pessoas, eu sempre vejo na rua, né? Sempre vejo. Quando eu saio muito na rua, eu vejo bastante. Quando não, eu não saio. E aí cada vez que eu vejo essa pessoa, hoje eu mando luz. Gi, você consegue mandar luz? Manda. Mas como eu disse, eu não preciso conviver. Mas eu desejo amor, eu desejo a paz. Eu peço perdão para Deus e para mim por todas as vezes que eu pensei maldade em relação a essa pessoa, em relação a me vingar, em desejar o mal, em querer coisas ruins. Hoje eu peço perdão, antigamente eu não fazia isso. Então é aí que você percebe que a limpeza realmente aconteceu, né? Como eu já falei num dos vídeos, eu não lembro qual foi, eu acho que foi até em algum dos de Responde. Eu tenho uma família grande, tenho alguns irmãos, e eu fiz Ho'oponopono para minha família, para os meus irmãos, mas eu não convivo com eles, porque eles me magoaram, me feriram, eu perdoei, mas não é porque eu perdoei que eu sou obrigada a conviver, porque eu mudei, eu cresci, eu evoluí, e eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Eles estão na caminhada deles. Então, para não ter atrito, para não ter confusão, para não ter discussão, eu respeito o jeito deles no canto deles e eu vivo a minha vida do meu jeito. Então, se você estiver passando por alguma situação que você precisa perdoar alguém, eu digo precisa porque o perdão ele liberta, né? E o perdão ele não é pra pessoa, é pra você. Você está se perdoando pelo que você experienciou. Você está se permitindo se limpar, sabe? Se libertar, sabe? Tipo, estou liberta, não estou mais nessas amarras desse ódio, dessa raiva que vai consumindo a gente. Então, se você estiver precisando fazer um Ho'oponopono no nome de alguém, faz até você sentir que limpou. Pra mim, Gisele, uma vez que eu fiz no nome das pessoas que me feriram na infância, uma vez limpou, uma vez resolveu que eu tive resultados porque eu passei por essas pessoas na rua, vi e não me feriram, vi foto, vi e não me feriu. Então, pra mim, mas se você sentiu que precisa fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 15 dias, 20, faz, até você sentir que realmente você limpou, que aquilo não te atormentou mais, que aquilo te trouxe paz, até você ver que aquela pessoa não te incomoda, porque se ela tá incomodando, ela te ferindo ou não, lembra, todas as pessoas são espelhos para que a gente possa limpar na gente. O que incomoda no outro é o que precisa ser limpo aqui dentro. Então, indireto ou indiretamente, te feriu ou não te ferindo, é assim que funciona, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Se eu não te ajudei, deixa aqui no comentário desse vídeo ou deixa no post fixo que eu tenho no Instagram, me manda e-mail, me manda mensagem que a gente vai continuar conversando, mas para mim funcionou dessa forma. Você descobre que a limpeza aconteceu quando você olha para a pessoa que te feriu e não te causa dor, não te causa sofrimento, e você consegue sim desejar amor, desejar paz, desejar alegria, desejar sucesso, porque é o que a gente quer, né? Eu falo que o que eu quero para mim de bom, eu desejo para os outros também, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse Gi Responde de hoje, que foi bem intenso, né? Bem sério, bem legal, eu gosto muito disso. Curte para que o YouTube possa reconhecer que é um conteúdo de perguntas e respostas, onde você aprende, eu aprendo, você cresce, eu cresço. Ok, muito bom isso, né? Compartilha com mais pessoas que precisam entender como fazer o Ho'oponopono, para as pessoas que nos feriram e entender que o perdão não é para o outro, é pra gente, é para mim. Eu tô fazendo em prol do outro, mas eu tô limpando em mim. Eu tô perdoando o outro, mas eu tô perdoando em mim primeiro, para que assim a minha vida possa fluir e transmutar e eu viver a vida que eu vim aqui para viver. E se inscreva no canal, tá bom, meus amores? Esse foi o nosso Gi Responde de hoje. Até o próximo Gi Responde. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim. Saúde a essência que habita em você. Até o próximo Gi Responde.